Faz o café, deixa a louça, não toma um café, já 10 horas. Não. Ok. Então, só um instante. Olá, turma! Novamente, sejam bem-vindos. Segunda parte da nossa aula, capítulo 6, Animais Peçonhentos. Página 34. Hoje nós vamos ver o que alguns animais peçonhentos, o que fazer no caso se você for picado por um animal peçonhento. Vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam ver o mesmo que eu. Trouxe uma mensagem muito bacana, que ela fala, sabe sobre o quê? Que, às vezes, mudar é preciso. Nem tudo vai sair como você quer, mas a vida continua. Então, para qualquer escolha, se segue uma consequência. Aos poucos, você percebe o que vale a pena e o que deve se guardar para o resto da vida. E o que nunca nem deveria ter entrado nela. O tempo, ele vai ser sempre o melhor remédio. Então, guardem bem, reflitam sobre essa mensagem, porque o tempo, ele se encarrega de colocar o quê? Tudo no lugar. Então, já que o tempo se encarrega de colocar tudo no lugar, vamos fazer uma pequena revisão do que a gente viu agora há pouco? Do que nós falamos na nossa aula anterior? Então, assim, olha só. Nós falamos principalmente ali sobre o choque elétrico. Quais são os primeiros socorros para o choque elétrico? A primeira coisa é lá retirar da energia elétrica, é afastar a pessoa da fonte. Se tiver a fonte, você vai afastar, se não tiver, desligar. Afastou, cuidado quando a pessoa cair, não bater a cabeça. Caiu consciente, vira de lado. Não deixa a pessoa sozinha. Fique sempre ao lado dela, porque ela está consciente, mas pode ficar inconsciente. O virar de lado é por causa do vômito. E ainda, relembrando que ela pode cair inconsciente e respirando. Continue acompanhando a pessoa, porque ela pode cair inconsciente e com parada cardiorrespiratória. Caiu com parada cardiorrespiratória, reanime. Ok? E, principalmente, não se põe a mão em quem está levando o quê? Um choque elétrico. A professora colocou ali, mandou o formulário para vocês, colocou ali a pergunta quais são os primeiros socorros, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, justamente para saber se vocês ficaram assim, ó, craque no assunto. Ok? Nessa aula, agora, o que nós vamos ver? Nós vamos ver sobre os animais peçonhentos. Então, o que são animais peçonhentos? Então, os animais peçonhentos são animais, eles têm um mecanismo de caça, eles têm um mecanismo de defesa. Ou seja, eles podem injetar, eles podem picar, eles podem ter dentes, ferrão, aguilhão, ou seja, esse bichinho, se ele tiver substância tóxica, quando entrar em contato conosco, vai nos dar o quê? Automaticamente o nosso sistema de defesa vai reagir. Então, ou seja, essas glândulas especializadas que esses bichinhos têm, passa veneno. Aqui eu estou compartilhando com você, esse número não consta aí na sua apostila, se você quiser anotar. Esse é o número do CEATOX. O que é o CEATOX, então? O CEATOX existe o Instituto Butantan, para você entender o que é o CEATOX. O Instituto Butantan, ele fica em São Paulo. Você vê que nunca se falou tanto no Instituto Butantan como agora na fabricação de vacinas. Eles fabricam antídotos, ou seja, antídotos para quê? São soros, de uma certa forma, para combater essa picada, esse veneno, essa mordida, enfim, que depois, daqui a pouco eu vou explicar aqui, se a cobra pica, se a cobra morde. Então, eles fabricam o quê? Os antídotos. Eles fabricam, então, soros que vão ser tomados para quê? Para poder combater. Por isso que é muito importante saber qual bichinho. Então, o CEATOX, o Instituto Butantan que fabrica, manda e distribui para alguns hospitais que são hospitais referências. Esse CEATOX, esse número, é do hospital de base. Então, ele é a referência, não só aqui em São José do Rio Preto, como toda a região, entendeu? Foi picado por cobra, por escorpião, por algum bichinho, o qual trouxe um dano a essa pessoa, é ali, ó, é no CEATOX que eles têm o que vai ser tomado ali, o soro,
antiofídico, antiaracnídeo, antiescorpiônico, de acordo com o bichinho, é ele. Então, o Instituto Butantan distribui. E aqui no Hospital de Base, nesse número, que é o local que é referência em toda a nossa região, só para você entender. Antigamente, as pessoas nem sabiam. Era picado por cobra, sabe como é que era feito? Levava uma pessoa para a farmácia. Farmácia não tem não tem o que fazer, tem um local que é referência, que é onde vai. Quanto mais rápido tomar o soro, melhor. Observem essa bênção desse bichinho, ó. É uma aranha, olha que fofo. Então, assim como tá achando engraçadinho, coloridinho, vê, ó, 4 olhinhos. Você imagina um bichinho desse andando, uma criança vê. Ela pode achar que é um bichinho. Aí, quando ela põe a mão, o bichinho vai fazer o quê? Vai picar ela. Então, pensando nisso, São José do Rio Preto, que é a nossa fauna, a nossa flora é fantástica. É um clima quente, só que estão se cortando muito as árvores. Então, para poder a cidade aumentar, tá? E conforme a gente vai retirando as árvores, vai tirando o habitat natural de algum desses bichinhos. Então, varia muito a espécie. Principalmente ali, ó, se a gente perceber que não existe só esse tipo de aranha. Olha quantos tipos de aranha diferentes. Tem aranha armadeira, viúva negra, a caranguejeira, a tarântula. E aí as pessoas acham assim, ah, não, picada que é prejudicial é a de cobra. Picada de aranha também faz um estrago enorme. Então, pensando nisso, já que esses bichinhos têm lá, né, os seus venenos, alguns, eles picam, sabe para quê? Para se defender, como um mecanismo de defesa. Outros não. Outros, eles têm um sistema de caça. Tem alguns tipos de cobra que mesmo que você não faça nada para ela, ela vai atrás de você para te picar. E tem outras que ela só vai picar se ela se sentir ameaçada. Então, ela se defende. Então, esse mecanismo de defesa dela, olha um exemplo que eu vou mostrar para vocês. Para quem mexe com entulho, por exemplo, fez uma reforma em casa, deixou lenha no canto, excesso de folha, elas gostam de ficar em folha, em entulho, embaixo de telha. Resumindo, anda, os bichinhos, passeador, tem, entra no meio do tênis, entra na bota. Então, um alerta importante que eu gostaria que vocês destacassem aí. Então, é orientar sempre o cliente, criança, enfim, até nós mesmos, antes de pôr o sapato, sempre bater. Porque o escorpião e a aranha gostam de lugar escurinho, quentinho, assim, para ficar ali protegido. Então, esses acidentes, eles acabam acontecendo, então, causando dor intensa, inchaço, como vocês podem observar aqui, viu? Queimação no local. Olha só o que pode causar. Então, não é pequenos acidentes. E isso, a aranha marrom. A aranha marrom, ela causa um dano, assim, terrível. Então, pensando nisso, olha só. Eu não falei do Instituto Butantan? Então, os soros que são produzidos lá, existe um tipo de soro chamado antibotrópico. Para que é o antibotrópico? Jaraca, jaracuçu, urutu. Anticrotálico é para cascavel. Antilaquético, para surucucu. Antilapídico, antibiotrópico, antiaracnídeo. Ou seja, o que é isso que eu vou explicar para vocês? Cada tipo de cobra é uma ação que acontece. E olha só, um exemplo. A pergunta lá que eu falei brincando, cobra pica ou cobra morde? Você saberia responder, Melissa? Fala lá, a cobra pica ou a cobra morde? Eu acho que ela pica. Então, eu vou te dizer, a cobra, umas picam, outras mordem. Sabe por quê? Tem cobra que quando ela pica, ela injeta o veneno. Tem outros tipos de cobra que ela tem que morder para que nessa região aqui, ó, essa imagem, ela tem que morder para que saia o veneno. Então, as cobras, as que eu trouxe aqui como imagem para vocês, é as que mais acontecem acidentes aqui no Brasil. Não é nem só no estado de São Paulo. Jararaca. Então, o que é uma ação
proteolítica. Quando se pica, quando é um filhote, forma coágulo. Quando é o adulto, da hemorragia. Caso mais grave, necrose o lugar. Forma abscesso, dá coagulação. Observe essa imagem do pezinho de uma criança. Incha, dá hemorragia e dói, dá dor na gengiva, dá dor no local. Só que tem cobra que o dano que ele causa à pessoa é aqui, ó, é no local. Outras não vai causar nada, você não vai ver nada no local da picada, só a marca ali, né, do dentinho da cobra. Só que mexe com a parte neurológica. Então, pensando nisso, ó, só que tem um veneno brotrópico. Olha o que pode causar ação brotrópica. Aonde ele pica, o veneno vai se espalhando e vai abrindo. Então, por isso que é importante saber qual é o tipo do bichinho. Para quê? Para justamente tomar o soro específico para combater o veneno. Olha um exemplo da surucucu. A surucucu é muito parecido com a jararaca. Então, eu falo sobre a ação do veneno, não o aspecto. Surucucu, normalmente, ela é amarelinha. Só que, olha a jararaca também. Aí a pessoa fala assim, a cobra que me picou é amarelinha. Mas é amarelinha com rajado. Mas a surucucu também. Então, às vezes, é muito confundido uma cobra ou outra. Se for possível, tirar uma foto. Ou, se der para capturar, o que não dá para fazer é o seguinte, perder tempo, vai a Michelle lá perder tempo correndo atrás da cobra, em vez de socorrer a pessoa. Não. Quanto mais rápido você for, mais rápido a pessoa vai ser atendida. Se souber identificar, a parte boa de identificar é tomar o veneno específico de acordo com o que a pessoa precisa, tá? Olha só, complicações pela surucucu. Espalha, aonde o veneno espalha, necrose. Olha o tamanho, imagina o tamanho que foi essa cobra, ó, a extensão da boquinha dela. Então, assim, inchaço e morte da pele. Mas a pessoa perde, tem casos que tem que amputar. Quando é picada na mão, necrosa, abre. No pé, vai dizer, nossa, professora, está parecendo cena de filme de terror. Bom, não quero aterrorizar ninguém. Eu quero que vocês observem o seguinte. A picada de cobra, de acordo com o tipo dela, é o que acontece. Olha só a cascavel. A cascavel, ela triplamente ela prejudica uma pessoa. O veneno dela tem 3 ações diferentes. Neurotóxico, ou seja, uma pessoa que é picada por uma cascavel, ela tem paralisia da parte facial. Fica com rigidez na nuca. Tem uma ação do veneno dela chamada ação hemolítica, ou seja, causa distúrbio de sangramento, distúrbio de coagulação no sangue. E ela ainda tem uma ação chamada miotóxica. O veneno da cobra, ele faz o quê? Ele destrói toda a musculatura. Sabe qual que é a musculatura? Na base do nosso pulmão. Lembra lá do sistema muscular? Eu falei, lá no primeiro socorro eu vou voltar a falar do sistema muscular. Diafragma. Ele que fica na base do pulmão. Então, ele começa a destruir essa base. Ou seja, a pessoa pode morrer asfixiada, sem conseguir respirar corretamente. E falência renal. Só que, tá vendo? Quando a pessoa é picada pela cobra, você vê? O dano dela você nem vê quase na picada. Mas a pessoa fica com a pálpebra baixa, dá flacidez do músculo, então a pessoa fica rígida, ela não consegue nem falar, enrijece tudo e começa a aparecer inchaço. Inchaço aonde? Na mão. E tem algo que eu gostaria de chamar uma atenção especial, que quando nós fazemos lá, 8ª série, quando o professor lá de biologia fala sobre a picada da cobra, é dito assim, como é que você sabe identificar quando uma cobra é perigosa e quando não é? Cobra de cabeça chata é perigosa. Cobra de cabeça redonda não é perigosa. É perigosa, sim.
E a professora agora vai trazer uma atenção especial em relação à cobra coral. A cobra coral é uma cobra muito comum na nossa região. Essa cobra aí, sabe, parece tricolor, branco, preto, vermelho, a cabeça dela é redonda. Então, se às vezes o adolescente escuta lá na escola, né, aprende lá na escola que tem algumas exceções. A exceção é a coral. Ela é neurotóxica. Aqui, ó. Foi picado, vômito, paralisia facial, a pessoa fica com visão dupla, dificuldade para engolir, dá paralisia respiratória, fala, nossa, pálpebra caída e aspecto de sonolento. Ó, no local da picada, não é tanto problema, ó. Mas é isso que a cobra faz. Ela prejudica a parte neurológica. Ou seja, o veneno dela é neurotóxico. Vamos partir aí para um bichinho que agora, com essa mudança de clima, volta a aparecer. É o tal do escorpião. Professor, esses bichinhos são, assim, terríveis. Então, só para encerrar a parte da cobra, isso da cobra. Eu tenho ascura cobra, então eu começo a falar, eu ensino, mas eu fico assim. As cobras venenosas, principalmente, existem as que são peçonhentas e não peçonhentas. O que isso quer dizer? Aquilo que eu falei para vocês. Tem algumas que elas só picam se ela se sentir ameaçada, como defesa. Existem outras que ela caça. Então, a pessoa pode correr, a infeliz vai correr atrás da pessoa. Isso aí são as serpentes, tá? Inclusive, eu vi uma reportagem recente, se você quiser depois assistir, é muito interessante, que tem uma região onde as cobras, existem várias, e elas vivem no meio das crianças. E as pessoas que moram lá já foram picadas várias vezes e não causam dano. Não se sabe o que essas pessoas que moram nesse local têm, mas elas não tomaram veneno e não morreram. Então, assim, é algo muito... Se eu conseguir localizar, depois eu compartilho com vocês, porque é algo que chega a ser bizarro, né? A respeito do escorpião, um dos acidentes que tem acontecido muito aqui em São José do Rio Preto, especificamente, é porque tem muitos bichinhos de desenho animado que às vezes a criança faz com que a criança não tenha medo, ela queira pôr a mão. Então, o escorpião acontece muito acidente com criança. E olha só, o que é interessante você saber sobre ele? O que a professora quer que você anote aí sobre ele? Escorpião tem hábitos noturnos. Raramente um escorpião vai picar de dia. Ele vai sempre picar onde? À noite. Então, aonde que o escorpião gosta de picar? Assim como as aranhas. Ele gosta de pilha de madeira, ele gosta de cerca, pedra, e ele se adapta facilmente ao quê? Ao ambiente doméstico. O que isso quer dizer? Você vai dizer assim, professora Evelyn, mas na minha casa não tem pilha de madeira, não tem cerca, não tem material de construção, não tem nada. Mas o seu vizinho tem. E os bichinhos são nômades. Como à noite, diz que à noite todo gato é pardo, o escorpião sai para passear. E às vezes ele vai e ele não gosta muito de claridade, entendeu? O que estava acontecendo? Durante a noite ele vai e entra no teu sapato. Vai lá, você vai pôr o tênis, não olha, não bate, tá o bichinho lá e causa a picadura, como diria meu amigo. Me picou, deu uma picadura, não é picadura não, viu? Picou. Então, o escorpião, o veneno dele a pessoa pode sentir desde uma dor imediata, intensa, pode dar paralisia, pode ser moderado, como pode ser até grave. Então, assim, eu tenho um caso de uma amiga minha, que ela foi colocar o bebê no berço, o bebê dela na época tinha entre 8 e 9 meses, ela foi fazer assim, o bebê estava dormindo, ela esticou o braço. Quando ela esticou, o escorpião picou ela. Foi ruim pelo acidente que aconteceu, ela teve que ir para o hospital, teve que tomar o soro, sentiu muita dor no local. Porém, tem um detalhe. Ainda bem que foi o braço dela, poderia ter sido a cabeça do bebê. E assim, quanto mais jovem é picado, pior é. Vou também compartilhar com vocês o caso de uma criança que foi picada e os pais acharam que tinha sido tipo pernilongo, que foi alguma coisa ali que aconteceu, mas não tinha sido um escorpião.
levou essa criança às pressas para o hospital, e lá no hospital, de repente, ele entrou em paralisia, começou a paralisar todo o corpo da criança. A criança perdeu a fala, perdeu todos os movimentos, ficaram todos rígidos, e por pouco não faleceu. Porque quando isso aconteceu, a criança foi para a UTI, o pai voltou para casa. Quando chegou no quarto da criança, que retiraram tudo, foram bater, estava o escorpião. O pai foi tomar um banho, tinha um segundo no banheiro. A família ficou tão desconsolada, eles moravam de aluguel, eles até saíram da casa. Hoje, sim, há mais de 3 anos que isso aconteceu, até hoje a criança, muito pouco, mas houve uma melhora. Mas a criança perdeu a fala, perdeu os movimentos, tem que fazer fisioterapia todos os dias. Então, assim, se você conversar, várias pessoas que você conhece já passou, de repente, pela picada do escorpião. E aí, o que a professora quer que você saiba? Ação neurotóxica. Então, a ação dela não vai, de repente, ser no local. No local vai ficar dolorido. Só que a ação dele, especificamente da picada do escorpião, é direto nos neurônios. Atinge tanto a parte do encéfalo quanto da medula. Então, o que a pessoa pode sentir? Só reforçando. Dor forte, náusea, vômito, aumenta a pressão arterial, a pessoa vai começar a suar muito e baixa rapidamente a temperatura do corpo. Professora, todo mundo que escorpião pica, todo escorpião vai acontecer a mesma coisa? A resposta é não. Então, o escorpião em si, eles são poucos agressivos. Sabe por que ele pica? Porque ele se sente ameaçado. Entendeu? E aí a pergunta que eu sempre escuto é a seguinte: professora Evelyn, é verdade que existe escorpião que tem algo chamado picada seca? O que é uma picada, que é uma picada seca? A picada seca, ele vai picar, vai doer bastante, mas ele não tem veneno. Sabe por quê? Porque ele já picou outra pessoa, ou ele já, o veneno dele não se reproduz tão rápido, não se refaz tão rápido. Então, pode acontecer. Uma pessoa, tem uma aluna que ela já foi picada 3 vezes por escorpião. E quando a gente estava tendo essa aula, ela compartilhou, professora, a última vez que nós tivemos essa aula, que ela falou sobre isso, ela estava grávida. Ela falou, professora, você está grávida? Tinha sido a 3ª vez que eu fui picada, não aconteceu nada, só doeu muito o local. E eu peguei, procurei o médico e deu tudo certo. Não precisei nem tomar o veneno. Eu falei, desculpa, o soro. Falei, nossa, então não dá para entender. Cada pessoa é cada pessoa, e quando se é criança é pior, ok? Então vamos lá. Primeiros socorros, então, se você for picado por um escorpião, é lavar a região atingida com água. Vai fazer o quê? Colocar gelo ou compressa de água gelada sobre o local. O que mais? Remoção para o médico. Não tem muito mais o que fazer. É tomar o soro. Agora eu vou te perguntar o seguinte: esse tipo aí que eu devo fazer é somente para o escorpião? A resposta é não. E se for picado por uma abelha ou por uma vespa? Um inseto? Qualquer um dessa família, seja a vespa, mangava, marimbondo, enfim. Tem um detalhe que a professora já falou anteriormente sobre isso. O risco do choque anafilático. Às vezes o corpo ele vai reagir fazendo o quê? Inchando. Não é só inchando o olho, a boca. Aqui, ó, nessa região, conforme nós falamos lá na segunda aula, no começo desse projeto, o choque anafilático faz com que se desloque para essa região componentes do nosso sistema de defesa para nos defender sobre aquele veneno, entendeu? E isso fecha a garganta da pessoa. Tem que ter socorro imediato, tem que levar o mais rápido possível para tomar adrenalina. A adrenalina vai fazer com que abra, senão a pessoa morre asfixiada. A gente vê ali nos filmes de primeiros socorros, filmes que cuidado, viu? Não é que você vê no filme, às vezes, que é a realidade. Vai lá, pega uma caneta Bic, retira. Aqui é a região da traqueia. Enfia. Para fazer o quê? Para o ar sair. Porém, tem um detalhe. Isso aí é cenas de filme, porque se você for fazer isso, quantos quilômetros você está da assistência?
Você pode ser processado se você inventar de fazer isso com a pessoa, sendo que, mas e se for meu filho, eu estou no meio do mato, não tenho o que fazer? Aí é uma outra situação, ok? Então, só relembrando, então, que inseto pode ser vespa, abelha, manguava, marimbondo, o que seja, pode provocar choque anafilático. Agora, independente se cobra, escorpião, ou que seja, de preferência, capturar o animal sempre que este não te apresentar perigo. Porque vai você lá, né, em venda de capturar a cobra, vai você ser a segunda vítima. Lembra bem disso, então. Se possível, capture, seja o escorpião, seja a cobra. Não foi possível, mas você viu que foi um escorpião, ótimo. No caso dessa criança que eu comentei com vocês anteriormente, o pai não sabia. Primeiro achou que fosse um marimbondo, de repente ele achou que fosse algum bichinho, mas ele não imaginou o escorpião. Manter a pessoa em repouso e calma. Quanto mais agitada a pessoa fica, mais o sangue circula rápido, mais rápido vai ser absorvido isso pelo organismo. Agora, se essa pessoa tiver com anel, tiver com coceira, ou seja, adornos em geral, foi lá no pé, tá com tornozeleira, tira. Retirou, porque vai inchar. E se for para o hospital inchar, fica mais difícil ter, de repente, precisar fazer algum procedimento ali, tanto por causa de queimadura, quanto por causa da picada de algum animal peçonhento, retira anéis, pulseira, relógio. Lave com água e sabão. Não é passar. Lembra do que eu vou falar. Nada de pó de café, nada de fazer xixi em cima, não pode colocar gema de ovo. Tanto em queimadura quanto... A gente escuta algumas coisas muito bizarras, tá? Uma coisa que você escuta por aí. Outra coisa é ter fundamentação teórica para isso. Ter estudo técnico-científico para isso. Então, o correto é, retirou, acalmou a pessoa, leva para o serviço de saúde o mais rápido possível. Faça a remoção dessa pessoa para aplicar o soro. Não ficar em casa, assim, cuidado imediato, eu já sei, repouso. 2, vamos garrotear. De repente, se a gente pegar ali um pedaço de elástico, um pedaço de pano e amarrar. Aí você vai e pega um pedaço de pano, abarra, torce, torce. Daqui a pouco a mão da pessoa começa a ficar o quê? Roxa. Perde a circulação. Daqui a pouco, o que seria apenas um curativo, vai a pessoa amputar a mão. Não se faz garroteamento. Não se faz como lá nos filmes. Faz 3 furinhos no lugar e chupa o veneno. Pode não, tá? Então, nada de fazer furinho, colocar pó de café para poder estancar. Põe açúcar. Põe açúcar, que açúcar fecha. Põe sal. Água, sabão. Mantenha o membro elevado, se possível. Leve essa pessoa, evite movimentar. Mantenha o membro elevado. Hidrata a pessoa, tipo água. Esse caso é um caso que você pode dar água para a pessoa. Remova ali os adornos e tente o mais rápido possível. Porque quanto mais você demorar, maior será o dano. E o que eu quero que vocês lembrem sobre essa aula é o seguinte: o que nunca se faz em hipótese alguma? Não se faz torniquete, não se faz garrote, não se corta, nem perfura, nem coloca folha, nem folha de café, nem qualquer outra coisa que vá contaminar essa ferida. Não dá bebida alcoólica para a pessoa, misericórdia, nem beber querosene ou qualquer outro tipo de líquido tóxico. Não vai matar o veneno tomar querosene, tá, gente? Fazer o uso de prática caseira pode até retardar o atendimento médico, pode até prejudicar. Ou seja, um procedimento que não é recomendado pelo Instituto Butantan, mas que era feito, até alguns anos atrás era feito isso. Na impossibilidade de levar essa pessoa para atendimento médico, ela iria morrer. Então, o que se fazia? Tipo, não tinha atendimento médico, ela não ia conseguir chegar a tempo. Logo após a picada, era puncionado. Era feito furos com agulha esterilizada, cerca de 15 a 20 furos, e se chupava o sangue. Então, o sangue que saía e a pessoa cuspia. Só que tem um detalhe, se essa pessoa tivesse cárie, a hora que ela chupava, também ela poderia se contaminar com o veneno.
porque a cárie, ela é aberta, ela é direto na corrente sanguínea. Então, o que se deve fazer? Ó, só lembrando, isso que eu acabei de mencionar agora, era algo que era feito há muito tempo atrás, e era quando não se tinha o que fazer, não se tinha socorro, estava no meio da mata. 4 horas até chegar no socorro, a pessoa ia morrer. Então, tentava se fazer ali, mas o que fazer? Não perca tempo. Independente se é cobra ou que seja, aranha, escorpião, leva a pessoa o mais rápido possível, deita ela, não deve locomover a pessoa, deixar a pessoa ir andando, que o sangue vai se agitar, acalme ela, lava o local ali com água e sabão, compressa de gelo para aliviar um pouco a dor, transporte a pessoa, se possível, numa maca, dentro do carro, mas que ela não vá para poder tomar o soro. Sempre que possível, leve o bichinho junto, ok? Então, para encerrar essa aula, nós falamos aí sobre o que são os animais peçonhentos, os primeiros socorros, que cada tipo de cobra é uma ação diferente, umas são hemolíticas, outras são proteolíticas, outras ação hipotrópico, mas enfim. Muito interessante. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o CRA, assista o vídeo, realize a leitura da apostila novamente, porque na próxima aula nós vamos falar das fraturas. Então, falamos dos animais peçonhentos, o que fazer em caso de fratura? O cliente está andando pela farmácia, vai lá, escorrega e cai. O que eu faço? Qual que é a minha atitude? Lembrando bem, a professora vai enviar as atividades lá no grupo, responda. Já enviei 3 perguntas da aula anterior, agora vou enviar mais 3 dessa. Responda e envie para mim. E eu vou encerrar essa aula deixando essa mensagem. Você não só tem o direito de ser feliz, como também tem a obrigação de lutar para alcançar a felicidade. Então, a felicidade, às vezes, não vem de mãos beijadas para nós. Temos que lutar, insistir e persistir. Na próxima semana, nós vamos permanecer